Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. A leitura sugerida para nós hoje encontra-se em Mateus capítulo 24, o versículo 44, que nos diz assim: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O tema sugerido para nós, irmãos, Jesus nos manda estar atentos, ok? Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, que traz por título Voltado aos Olhos para a Bendita Esperança. A maior de todas as promessas que nós aguardamos é a volta do nosso Senhor Jesus. A verdadeira razão da igreja continuar militando, da igreja continuar trabalhando, a razão pelo qual a igreja ainda está ativa é exatamente por causa dessa esperança. A esperança da volta do nosso Senhor Jesus. A esperança de que daqui a pouco nós ouviremos o som da última trombeta. Daqui a pouco nós ouviremos o chamado de Deus para o seu povo retornar para casa. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não somos dessa terra. Nós moramos no Brasil, estamos no Brasil, mas nós não somos completamente brasileiros. Hoje nós somos mais celestianos do que brasileiros por causa daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Aqueles que renderam as suas vidas ao Senhor Jesus, aqueles que de verdade se entregaram ao Senhor Jesus, nem precisa de legislação de países para seguir regras, porque ele vive segundo o coração do Senhor Jesus. E o que o coração do Senhor Jesus prega é infinitamente maior do que as nações já conseguiram legislar. Não há legislação maior do que a palavra de Deus. Nós somos guiados por ela. A leitura sugerida para nós, que aqui se encontra, nos adverte à vigilância, a estarmos atentos para não sermos surpreendidos. O versículo anterior apresenta a metáfora do ladrão, algo muito usado no Novo Testamento, que fala exatamente da surpresa, que fala exatamente do ser tomado em assalto, onde a surpresa pertence ao criminoso, onde a surpresa pertence ao ladrão e não a nós. E o versículo diz que se o pai de família soubesse a que hora, a que vigília da noite, e vale a pena conhecer essa marcação de tempo da noite do Império Romano, que era dividido-se em 4 vigílias, de 18 às 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. Então vale a pena conhecer isso. E aí ele diz, se o pai de família soubesse a que vigília, a que período da noite o ladrão viria, ele vigiaria e a sua casa não seria roubada. Mas como ele não sabe, então ele precisa vigiar em todo o tempo. Ele precisa estar atento a todo o tempo. Isso, irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual. Isso falando de coisas espirituais, o que isso significa? Significa estar de verdade atento àquilo que é o reino de Deus. Como a nossa casa física é aqui feita de barro, e ela de fato está suscetível a seja lá qual for a agressão, no entanto, a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual não deve estar tão vulnerável. Porque a vulnerabilidade, nesse caso aqui, significa o afastamento da presença do Senhor Jesus. Significa o distanciamento da pessoa do Espírito Santo. Porque quem nos mantém alerta, quem nos mantém acordados, é só observar a parábola das 10 virgens. A diferença ali está na quantidade de azeite. Porque todas elas dormiram, todas elas por um momento ficaram desatentas. Mas as prudentes tinham em reserva o azeite, ou seja, isso aqui é símbolo do Espírito Santo, e por ser símbolo do Espírito Santo significa que a nossa maior guarda, a nossa maior vigilância é a proximidade e a amizade com o Espírito Santo. A partir desta amizade, a partir deste contato, irmãos, todas as outras coisas farão parte da nossa vida.
O reino dos céus será mais importante para nós a partir do momento que nós andarmos mais com o Espírito Santo. O reino dos céus terá prioridade na nossa vida a partir do momento em que o Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos orienta. Então, estar atento nesta questão aqui é estar próximo do Espírito Santo, é estar na companhia do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que nós estamos na presença do Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito Santo é uma realidade na nossa vida, não há espaço para a derrota espiritual. Porque quem nos fortalece não é a nossa inteligência. Espiritualmente, quem nos fortalece é o Espírito Santo. Espiritualmente, quem nos fortalece é essa proximidade, é essa amizade com o Espírito Santo. E ele nos guia e nos orienta pela palavra de Deus, e assim nós estaremos sempre atentos, estaremos sempre alertas, estaremos sempre com os nossos sentidos voltados para o reino de Deus. Ouviremos a voz do Senhor, seremos guiados pelos sinais do Senhor, estaremos atentos aos sinais do Senhor. Então, qual é a igreja que será arrebatada? Qual é a igreja que subirá ao encontro do rei? Aquela que está atenta, aquela que tem as condições de ouvir a voz do Mestre. O nosso Senhor Jesus está prestes a voltar. Todos os sinais do mundo já estão se cumprindo. Os principais sinais para a volta de Jesus já se cumpriram. E por causa disso a igreja, como agente dos céus, se levanta sobre a terra, se posiciona e anuncia ao mundo: Jesus está voltando. O nosso Senhor está voltando. Nós seremos tomados dessa terra. Para o mundo, o sinal da volta de Jesus é diferente do sinal para a igreja. Para a igreja, está se cumprindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está nos chamando a atenção. Fique atento, fique alerta, ore mais, vigie mais, busque mais, aproxime-se mais de Deus. Para o mundo, o sinal da volta de Jesus é o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, o mundo se encontrará em profundo sono. A semelhança das virgens loucas estará dormindo. Não estarão percebendo o que está acontecendo. Então a igreja será tomada com violência, arrancada deste mundo, a igreja de Cristo. E quando eles acordarem e perceberem e os seus olhos forem abertos, já será tarde demais. Já não existe mais porta da graça aberta. Já não existe mais oportunidade de salvação pelo nome de Jesus. Agora o que existe é o cumprimento da palavra de Deus. E terão que aguardar a volta de Jesus. Meus amados, que o Senhor nos permita de fato ser parte da noiva de Cristo. Que o Senhor Jesus nos consagre. Que o amado Espírito Santo nos preserve nesta caminhada, para que nós estejamos de pé naquele momento, de pé na presença do Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Por isso não importa em que situação nós estamos vivendo, o que importa é o Espírito Santo está com você neste lugar. O Espírito Santo faz parte da sua vida, o Espírito Santo é uma realidade na sua existência. Se assim o for, fique em paz, porque daqui a pouco você ouvirá o seu Senhor chamar seu nome e você será levado para as mansões celestiais, onde nós viveremos para sempre na presença dele. Que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida e que assim possamos nós viver plenamente, dia a dia, diante da face do nosso Deus. Amém? Fiquem em paz. Tenham todos um excelente dia.